E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia da nossa Quarta Missionária e eu já estou aqui com a minha amiga Mona, que tá ali diretamente da Vila Minha Pátria, diretamente de Morungaba, né? Plugadíssima com certeza aqui com a gente, e hoje a gente vai eu não vou dizer continuar, eu vou fazer tudo de novo, viu, Mona? O teu testemunho é lindo demais, então eu vou fazer tudo de novo, eu vou perguntar aí tudo de novo, né? Porque da outra vez a internet tava meia ruim, tava um negócio, né? Mas agora, graças a Deus, resolveu-se o problema da internet lá na Vila Minha Pátria, onde a minha amiga Mona tá. Antes de tudo, Mona, claro, bom dia, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui, querida, mais uma vez. Tudo bem com você? Bom dia, Velber, bom dia a todos. Eu estou muito feliz hoje por esse convite, né? Ah, que legal. E é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Ah, que legal, a honra é nossa, querida, pode ter certeza disso, viu? Antes de tudo, eu quero dizer pra você, a minha esposa tá mandando um beijão pra você, ficou muito feliz também de saber que você viria hoje pra estar conversando com a gente. Manda outro, pastor. Sim, com certeza. A minha esposa tava comigo lá no Multiplique, né? E também conheceu a Mona e tal, e a Mona é uma graça, né? Bom, mas gente, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá o nosso querido Eliseu? Estamos bem, graças a Deus, estamos bem, sim. E tudo está bem aqui, né? Nós temos desafios, mas a gente realmente fica sustentado por Deus cada dia. A gente sentiu e viveu esses dias, né? Na vila, que realmente obra é de Deus, não é nosso. Sim. Isso a gente sentiu e viveu de perto. Sim. Muito bom. Mas, Mona, bom, antes de eu ir lá para as perguntas atuais, né, que tem aí algumas pessoas com certeza têm curiosidade sobre a situação lá da faixa de Gaza, se você conhece, se esse conflito é comum ali e tal. Mas antes de a gente partir para essa área aí, também daqui a pouco eu quero saber também se chegou pessoas, né, que vieram, que moravam na faixa de Gaza ali, que de repente veio para o Brasil, se chegou alguém que veio, eu sei que veio, mas se chegou alguém aí também na Vila Minha Pátria, né? Pessoal que fica fugindo dos conflitos e tal, e fugindo, gente, não é porque é fugindo porque eu não quero me envolver, não, é fugindo porque não tem outro jeito, ou foge ou acaba morrendo, né? É o que normalmente acontece. Mas, Mona, eu queria então começar do começo. Eu queria que você contasse pra gente, né? Como é que foi a Mona, gente, pra você que tá chegando agora aqui na rede. Nós temos aqui toda quarta-feira nós temos um bate-papo com um dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais, né? E a Mona, ela é uma iraniana que já mora aqui no Brasil. Daqui a pouco ela vai me dizer quanto tempo que ela tá aqui no Brasil, né? E hoje ela tá na Vila Minha Pátria, né? Ela trabalha na Vila Minha Pátria, né? Uma missionária da Junta de Missões Nacionais, né? Casada com um brasileiro, com o nosso querido Eliseu, né? Eliseu tá aí também? Tá aí na vila ou tá em outro lugar? Eliseu tá agora em outro lugar. Sim, agora não tá aqui comigo. Ok. Sim. E então nós temos esse bate-papo com um dos nossos missionários e tal. E hoje, né, nós já conversamos um tempo atrás com a Mona, como eu falei, mas hoje a gente vai voltar aqui com ela. Mas, Mona, eu queria que você contasse pra gente como é que foi que você conheceu a Jesus. Sim. É uma parte que eu sempre gosto de contar. Legal. E realmente eu acho que foi a melhor parte na minha vida. E eu falo melhor porque a experiência que eu vivi, né, no início, que começou, na realidade, tudo com a minha irmã, né? Sim. A minha irmã mais velha, que
ela sempre, eu sempre falo, não posso falar da minha história, não falar da história dela, porque é muito, né, muito depende. Sim. Então a minha irmã, filha, né, mais velha da família, ela sempre tinha fome e sede para Deus. Só que ela era uma pessoa que testava outras religiões, porque nós todos nascemos numa família muçulmana, e na parte do pai, né, família radical muçulmano. Não são muçulmanos, porque nós temos pessoas que nascem, né, como os muçulmanos, mas pessoas que praticam, e para eles é muito importante praticar o Islã, né? Na parte do meu pai era assim, e ainda é assim, né? Família muito religioso, muito muçulmano, mas a minha irmã sempre sentia esse fome e sede, né, para Deus. Então, ela um tempo foi muito, né, praticava tudo, ia na mesquita, fazia tudo, né, do jeito do Islã. Mas esse vazio não satisfazia essas coisas, o vazio que ela sentia. Depois de um tempo, a gente via que ela tá seguindo o Buda, né? A gente não sabia nada sobre Buda, budismo, e aí a gente via amigos dela, né, diferentes, livros que ela tá lendo, o jeito dela. Então, para nós, ela cada dia trazia uma novidade para a família. E claro, a gente sempre rejeitava, né? E essa história é muito longa, mas eu vou falar bem resumido. Até uma noite que ela dorme e ela sonha, né? Ela sonha com Jesus, que Jesus aparece no sonho dela e Jesus fala com ela que eu sou caminho que você está procurando. Eu sou a verdade que você está buscando. Meu Deus. E para ela era muito estranho quando ela acorda. Esse sonho marca muito a vida dela, né? E tanto que compartilha com a amiga armênia, porque lá no Irã são os armênios que podem ser cristãos. Cristianismo é proibido para outros, para os muçulmanos, né? A igreja é perseguida lá. E ela compartilha sonho com a amiga, e a amiga dela chama ela para a casa deles com o marido dela, né? Eles vão junto, e a mãe da amiga dela explica o plano de salvação de Deus através de Jesus. Isso faz todo sentido para ela, e na mesma noite ela e o marido dela, os dois, aceitam Jesus. E é assim que Jesus entra na nossa família. Olha aí. Maravilha. E Mona, e assim, a gente às vezes fala assim, mas ela converteu do Islã para o cristianismo e tal, né? Só que assim, gente, tem todo vamos dizer assim, um detalhe muito importante, né? Porque outro dia mesmo eu estava conversando com alguém que eu acho que essa pessoa até é um brasileiro, mas morou muito tempo fora, aí em um desses países, né, que eu não sei qual foi, onde exatamente existe, onde quem domina é o Islã, né? Inclusive é uma religião única, né? Não pode ter outra e tal, os missionários lá vivem escondidos e tal. E ele falando que o comentário, né, que ele fez foi o seguinte, ele falou assim, olha, nós cristãos, os nossos filhos às vezes entram na faculdade, né, e quando eles entram na faculdade, às vezes com 3 meses eles já estão vestindo, estão com vestimentas diferentes, né? Com 3 meses eles estão mudando o linguajar, né? A forma de falar, né? Então, começam a mudar. E o Islã, não. Uma pessoa que pratica, que é da família Islã, né? Ele normalmente, o que acontece? Ele entra na faculdade, estuda lá o tempo que for e sai do mesmo jeitinho. Não mudou nada, não mudou o pensamento, nada abala o cara, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque assim, o Islã para os muçulmanos, né, é a religião top,
né? Quem praticar alguma coisa ao contrário, que eu vi inclusive da própria boca da Mona, é como se fosse um atraso, né, Mona? Um atraso de vida, né? Assim? Então, assim, vocês saírem do Islã para ir pro cristianismo é a mesma coisa, né? Na cabeça do muçulmano, é como se vocês estivessem regredindo, né? E tal, na fé, na religião e tal. É mais ou menos isso, né, Mona? Na realidade é assim, desde criança, nas escolas, nós fomos ensinados, né, que o Islã é última religião que Deus enviou, né, e o Corão é o último livro sagrado que Deus mandou para seres humanos, né. E desde criança a gente aprende isso, né, na escola, querer se vai no ensino médio, vai na faculdade, sempre temos árabes, né, no material de estudos por causa do Alcorão, tanto que hoje eu consigo ler árabe, consigo escrever perfeitamente o árabe, só que não consigo entender, né? Nós temos, né, os palestinos na vila hoje, eu consigo ler muito bem o que eles escrevem, eu consigo escrever, mas eu não consigo entender. Sim. Enfim, nós sempre fomos ensinados que o Islã é o religião perfeito e último que Deus enviou. Então, voltar para trás é tipo você está voltando para trás, né? Na cabeça de um muçulmano, você não aceitou o perfeito completo de Deus. Você está voltando para trás. Tanto que em nossos, né, caminhos de evangelizar, a gente nunca fala que eu mudei o meu religião, né? Porque Jesus não é uma religião. Jesus é um lifestyle, um estilo de vida. É um novo, ele é um caminho, né? Então eu nunca fico batendo boca falando que eu mudei minha religião. Eu não mudei minha religião. Eu encontrei o caminho. Somente isso. Na realidade, o caminho que me encontrou, né? Então, baseado no, né, versículo em João 8:32, que a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, se você não conhece a verdade, você é um quê? Você é um escravo, né? Se a gente inverter esse versículo, vamos supor que você não conheceu a verdade. Então, você nunca é livre, você é um escravo. Então, eu acho que a Bíblia tem vários versículos que a gente pode, né, basear em nossa conversa falando com o muçulmano, porque eu sei perfeitamente onde eles vão começar, o que eles vão falar, e é bom a gente aprender também, né, como responder as dúvidas deles. Muito bom, Mona. Aí eu queria que você falasse então pra gente, Mona, e você? Aí a tua irmã, né, se converteu, foi lá, contou o sonho dela e tal. E você, como é que foi? Eu comecei, na realidade, a perseguir a minha irmã, né? Quando Jesus entrou na nossa família, todos nós... Era Mona de Tasso. Era Mona de Tasso, aí depois virou... Depois se converteu, vai, continua aí, Mona. Então, é assim, na realidade, na minha casa, né, todos nós começamos a perseguir a minha irmã, mas Sim. O que foi mais forte foi a minha mãe e eu. Eu perseguia muito minha irmã. E na época, nós tivemos uma escritora que chamava Ali Shariati. Ele era um muçulmano que escrevia muitos livros, muitas complicados, né, coisas muito pesadas. E eu discutia com livros dele contra a fé da minha irmã. Sim. Mas ela tinha aprendido que vida cristã é uma vida de oração. Então ela começou a orar. Ela começou a orar para a família, para mim, para minha mãe. E demorou, né, 2 anos depois, né, a fé dela, a confissão dela, na realidade, a segunda pessoa que aceitou Jesus na família foi eu.
Um dia ela chegou no meu quarto e eu estava, né, perdido, estava realmente... Eu queria conhecer Deus, tanto que eu tinha sede para conhecer Ele, mas eu falei, não, religião não vai me dar uma resposta. Eu vou seguir, vou achar Ele através de ciência. Eu vou estudar. Eu entrei na faculdade, né, estudei física, e a minha vida complicou mais, porque não tinha mais, né, como entender tudo isso. Era muito pesado para mim. Mas eu bem lembro, era no último ano do meu faculdade, ela chegou no meu quarto e aí falou para mim: Mona, você quer aceitar Jesus? E a gente tinha visto, né? A vida dela mudou. O jeito dela tinha mudado. E essa mudança não era algo para ela mostrar para nós. Na realidade, ela não queria mais mostrar nada. Ela estava vivendo aquele verdade, e a gente que estava observando a vida dela, era muito claro que houve uma mudança na vida dela, uma transformação, um amor que não tinha razão, não tinha calculamento, fonte de vida estava saindo nela. E quando ela chegou, falou que você quer aceitar Jesus, eu falei, eu quero. O que eu tenho que fazer? E ela falou, só repite a oração que eu vou orar para você, você repite comigo. E eu repeti, assim, simplesmente assim, Jesus entrou na minha vida. Legal. E aí depois, o que é que vocês fizeram? O que é que você, no caso, fez, né? Porque como você falou, lá era proibido, a igreja é perseguida. O que é que você fez e tal para poder continuar exercendo a fé, continuar sendo ministrada pelo Espírito Santo, né? Para que você pudesse agora de fato conhecer a Deus, ter um relacionamento e tal. O que é que você fez justamente para fugir da perseguição, vamos dizer assim? Na realidade, pastor, não tinha como fugir do perseguição, porque a minha família ficou sabendo, né, da minha fé, minha mãe, porque primeiramente que eu tinha que esperar 2 anos para eu ter a minha Bíblia, né? A Bíblia que está rasgada pela minha mãe várias vezes, escondido, né? Essa Bíblia, aconteceu muita coisa para essa história, Bíblia. A Bíblia, hein? Olha que legal. Mas a minha mãe um dia, né? Porque eu tinha sede, eu queria só estudar a Bíblia, queria saber essa Bíblia, quem é. Essa Bíblia é iraniana, no caso, é isso? É Farsi, sim. Deixa eu mostrar aqui. Olha, rapaz, tô entendendo tudo, Mona. Olha que coisa linda. Olha lá, João 32 ali, ó, João 32. Entendi tudo, Mona. Aí pensa no cara bom de... É um Bíblia em Farsi que esperei, gente, 2 anos para ter uma Bíblia. Ah, que legal, rapaz, que coisa linda. E essa Bíblia sempre estava embaixo, pastor, das minhas material de universidade. Sim. Porque tinha medo. Se a minha mãe chegasse no meu quarto e aí ela visse que eu estou estudando isso, que aconteceu várias vezes, uma vez ela rasgou a minha Bíblia e várias vezes ela escondeu. Olha. Ela escondia a minha Bíblia, eu não conseguia achar a minha Bíblia, não sabia o que né? Perseguição em todo jeito, na família começou, né? Sim. Começou na família. Mas assim, como a minha irmã tinha já 2 anos, né, na fé dela, ela tinha conhecido alguém, igrejas caseiras, né? Igrejas escondidas, igrejas que se reuniam em 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Como se fosse, né, um grupo multiplicador, né? Como se fossem os pequenos grupos. E assim, né? Ela me chamou também, né, para participar nessas igrejas caseiras, escondidas, e eu comecei a participar. E a gente participava, não importava o que acontece. Se for chuva, neve, porque lá no Irã neve também, né? Sim. Neva. E longe, perto, a gente
a gente sentia essa vontade de se reunir com os irmãos e adorar a Deus e ler a Bíblia. Não tivemos muita coisa. Nós não tinha pastor, não tinha nada, né? A gente só tinha, eu sempre falo, eu acostumo de falar, a gente tinha um Jesus para seguir e uma Bíblia para ler. Não tinha outra coisa, é um Espírito Santo que, né, guiava a nossa vida. E pastor, isso eu vejo que é tudo. Isso é tudo. Nós não precisamos de mais coisas, né? Sim. A gente sentia que tem que se reunir com o corpo de Cristo. Mesmo com uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, mais do que 5, não podia, na realidade. Muito bom. E aí, vida que segue, e como é que você quando saiu do Irã, agora depois de convertida, você veio direto para o Brasil ou você foi para outro país ainda? Tentou em outro país para poder começar a vida, ou recomeçar a vida, ou você planejou de fato sair do Irã mesmo para ir exercer a tua fé em outro lugar ou não? Conta como é que foi essa tua saída do Irã aí. Na realidade, eu nunca quis sair, né, para, viver em outro país. Sim. Eu, como estava estudando, né, faculdade, terminei universidade, né, em Bachelor of Science, em Physics, e aí depois eu apliquei para uma universidade em Frankfurt, Alemanha. Sim. E comecei a estudar, né, o alemão. Para ir lá para estudar o meu master, né? Só que assim, eu nunca na minha vida tinha pensado que um dia vou para o Brasil. Sim. Nunca então, tinha pensado. Você foi para a Alemanha, então? Você está fazendo presencial ou não? Ou essa faculdade não, que você fez? Eu estava estudando. Ah, ok. Eu estava estudando o alemão. Para poder ir para lá. Apliquei uma universidade, sim, deu certo. Entendi. Eles me aceitaram, só faltava a língua para eu conseguir começar a estudar lá. Okay. Só que assim, Deus mudou tudo o plano. Sim. Deus mudou realmente. Sim. Porque eu não pensava que um dia, né, vou vir para o Brasil. Mas como tinha um conhecido, me convidou para o Brasil, né? Eu vim primeira vez como turista, né? Um visto de turismo. Sim. E segunda vez eu vim para traduzir alguns livros para a minha língua, sim, né? Os livros que a gente precisava para novos convertidos, que a gente não tinha. Não tinha acesso de muitas coisas, muitos materiais, né? Então, segunda vez eu vim como visto estudante e fiquei 9 meses aqui no Brasil. Sim, e você ficou onde? Em São Paulo mesmo? Eu fiquei, sim, em estado de São Paulo, sim. E aqui, quando você chegou aqui, já foi para uma igreja e tal? Já estava congregando em alguma igreja? Como é que foi essa chegada aí? Na realidade, essa parte eu sempre tento para não falar, só para segurança, porque sim, eu conheci meu primeiro pastor, ele morou lá no Irã. Então, okay, ele era um brasileiro, né, que morou lá e morou por 7 anos, mas ele tinha que deixar o país e voltar assim que o nosso, né, vínculo com o Brasil, porque ele era meu pastor. Primeira pessoa que eu conheci que me ensinou a Bíblia foi um pastor brasileiro. Okay. E assim que ele me chamou para traduzir livros. E aqui, quando fiquei por 9 meses, eu conheci meu esposo, Eliseu. E okay, assim que... Aí assim que você decidiu agora também traduzir o livro do coração de Eliseu. Eita, e nunca mais conseguiu voltar mais para Irã. Muito bom. Mas aí me conta, aí você, depois que chegou aqui, claro, o teu plano, o que estava, pelo menos assim, que você achava que você iria traduzir alguns livros, depois retornar para o Irã, né? Exatamente. Tanto que eu voltei. Mas sim, assim... Mas aí você já tinha conhecido o Eliseu.
Quando você voltou, sim, você já tinha e aí... conhecido. Desculpa? Quando você voltou, você já tinha conhecido Eliseu? Sim. Quando eu estava aqui, né? Quando conheci Eliseu, a história do meu casamento é muito interessante. Sim. Porque eu sempre orava, né? Para Deus me dar um esposo. Mas eu sempre queria um esposo cristão, né? Forte em Deus. Sim. Só que assim, eu não conhecia ninguém. Nas igrejas caseiras, Sim. né, que a gente se juntava, tava todo mundo 4, aprendendo, 5 né? pessoas, não era uma possibilidade para eu conhecer ninguém. Sim. E eu falava, Deus, como que o Senhor vai fazer porque eu não conheço ninguém? E um dia eu nunca esqueço, em uma conferência fora do país, quando eu participei, e eu estava orando, né, para meu futuro esposo. E uma pessoa veio, orou para mim, e quando começou a orar, ela me disse que você está orando para seu casamento? E eu falei, sim, estava muito feliz que alguém percebeu que eu estou orando, porque não tinha falado com ninguém. Sim. E ela me disse, ela nem era iraniana, né? Ela me disse assim, Deus está me mostrando que seu futuro marido, né, não será da sua terra, será de fora. Sim. E quando eu ouvi essa palavra, eu não sabia o que fazer, porque eu falava, Deus, para mim é algo, né, impossível achar alguém de fora. Como que eu vou achar alguém de fora, né? Eu não conheço ninguém, não conheço uma pessoa que posso, né, ver possibilidades. Além disso, eu não sei a língua. Eu sabia na época inglês, né, mas assim, outras línguas eu nunca falava. Imaginava, né? Mas depois que eu cheguei aqui, né, depois que eu vi o Eliseu, assim, eu vi que realmente Deus é um Deus de loucura, né, de impossíveis, porque realmente não sabia português. Sim. Eu não sabia nenhuma palavra. Quando você conheceu ele, você não falava português? Não falava nenhuma palavra em português. Meu Deus do céu. Gente, como o amor é lindo, né, rapaz? Olha ali, rapaz. Depois que ela conheceu o Eliseu, pronto. Agora ela simplesmente deslanchou. Agora ali, ó. Fala português como ninguém. Eita! Amor faz tudo. Muito bom. Isso é verdade. Aí como é que você fazia para se comunicar? Você chegou a trocar ideia com ele e tal? Porque se você, né, quando viu Eliseu, né, Deus colocou no teu coração uma alegria, né, porque estava ali vendo, viu que, né, que de repente despertou algo no teu coração diferente, e com certeza da parte dele mais ainda, né, porque, poxa vida, tô aqui, ó, eita, uma iraniana, agora eu vou ter também que me virar para poder conversar com essa menina aí, porque como é que eu vou fazer, né? Então, eu imagino a cabeça do Eliseu, como é que ficou agoniada também. Mas me conta, e como é que vocês faziam para se comunicar? Então, era difícil mesmo quando eu falo e eu penso, nossa, como que, né, meu audience vai me acreditar, mas porque foi exatamente assim, que ele, né, ele não sabia inglês, tipo, sim, eu nem podia contar com o inglês dele, porque eu falava inglês, né? E quando, durante do nosso conhecimento, a gente conhecia nos cultos, sim, né? Falava através de Google Tradutor. Sim. Né? Quando eu liguei para minha família, né? Eu liguei para meu irmão e aí falei para ele, olha, eu tô conhecendo um brasileiro aqui que eu acho muito legal. Eu tô conhecendo alguém e eu nunca esqueço. Meu irmão pegou o telefone e falou, esquece e volta. Pá, meu Deus. E, gente, assim, ó, pra você que não sabe, os irmãos, né, em outros países, melhor, lá no Irã, pelo menos, né, os caras, falou, o irmão homem, né, assim, Mona? Falou, homem. O mundo parou, né? Então, assim, o cara falou, ó, tanto é que ele falou pra ela, ó, e bateu o telefone na cara dela, mandou ela esquecer e voltar pro Irã e bateu o telefone na cara dela ali, ó, na hora, pá, acabou, e sem conversa. E aí, o que você fez? E aí, o que fiz? Como sempre, né? Que a minha irmã
que falei para você que tudo começou com ela, a minha irmã mais velha. Ela entendia planos de Deus, né? Sim. Ela é uma mulher, né, de oração. E aí ela falou, vamos orar, e se é de Deus, eu vou fazer tudo que eu posso aqui para, né, porque minha família ficou desesperado quando eu falei que eu conhecia alguém de fora. Minha mãe ligava, falava, o que você está fazendo lá? Volta para cá, você foi para estudar, para, né, porque você, assim, foi um momento muito desesperador, mas ela falou, eu vou fazer tudo para acalmar o coração deles, né? E vamos orar. Se é de Deus, vai acontecer. São quantos irmãos, Mona, que você tem? Nós somos em 5. 5, ok. Sim. Sim. E aí a irmã continua lá trabalhando. E aí, né, falou que eu vou aqui, vou conversar e tudo. A minha mãe ficou tanto brava que minha mãe falou, você que fez tudo isso na vida dela. Você que desviou ela, você que mandou ela. Porque foi tudo com a ajuda dela mesmo. Sim. E e ela ajudou de novo, acalmou o coração. E quando a gente falou, não, eu tô sentindo algo de Deus. Ele é uma pessoa que realmente eu sempre orei. E tanto que eu conhecia ele, eu gostava mais dele, né, do Eliseu. E quando ele foi falar com o meu pastor, que é pastor, eu tô gostando da Mona, e a gente tá orando, né, parece, né, pastor também, o que ele fez? Ele falou, olha, agora você com a família da Mona, eu não vou fazer nada nesse mês. Meu Deus. Ele dificultou na realidade. O pastorzão já conhecia como é que funciona lá, né? Então já falou pra meu irmão, então vai orar mesmo, viu? Porque o bicho vai pegar pro seu lado, viu? Mas aí E ele falou, se você querer ela, você tem que ir pro Irã. Você tem que conversar com a família dela. Você tem que conhecer. E isso foi um choque para Eliseu e para a família dele, né? Para os dois, porque vocês brasileiros, quando ouvem do Irã, o que vem na cabeça? Exatamente, fala, vamos pegar o cara, botar dentro de um carro e explodir ele junto. Bum! É o que a família imagina. Meu Deus do céu. Mas e aí? Aí o que ele fez? E ele realmente foi corajoso, né? Eu nunca esqueço a atitude de coragem, né? Ele falou que então, eu voltei, né? Depois de 9 meses, quando terminei o livro, eu voltei, e depois de 6 meses que eu estava no Irã, e aí ele decidiu de conhecer. E sim, e eu levei, pastor, toda a minha família no aeroporto. Meu Deus! Para receber ele. Meu Deus do céu. Foi momentos, sabe, que eu nunca consigo esquecer, porque realmente foi muito bom. Sim. E ele também, no visto dele, no visão do Eliseu também, a história é muito linda, porque ele fala sobre aeroportos, né? Falou que quando foi no Guarulhos estava tudo tranquilo. Quando a primeira parada era no Amsterdã, ainda estava tudo sob controle, né? Tudo lindo. Mas quando entrei na Doha, tudo mudou, adeus roupa de mulheres mudou. E quando chegou no Irã, e, né, tudo realmente foi muito diferente para ele. E ele já falava alguma coisa? Ele já conseguia arranhar alguma coisa em Irã, já iraniano ou não? Nada? Nenhuma, pastor, nenhuma. Eita, palavra. Jesus amado, é corajoso mesmo. Rapaz, e aí? Aí ele chegou lá, e quando ele chegou, que viu a família todinha reunida, ele pronto, já vou começar a apanhar daqui. Não, na realidade, a minha família, os iranianos, né,
são muito receptivos, né? Então. Recebem estrangeiro muito bem. Então, por ser um estrangeiro, ele foi muito bem recebido na família. Mas ele deve ter pensado o seguinte, né? Mesmo ele sabendo disso, uma coisa é ser estrangeiro, agora outra coisa é o cara querer, né? Tá querendo com pretensões, né? De namoro e casamento com uma iraniana, meu. Ele sendo de outro país. Então ele deve ter pensado, meu Deus do céu, pode ser minha última vez, Senhor. Perdoa os meus pecados. Exatamente. E quando chegou no dia de conversa, ele também conta isso muito, muito legal. Sim. Que a família toda foi sentado, até meus sobrinhos sentaram quietinho para terem perguntas, né? Questionarem ele e tudo mais. Mas assim, ele achou muito legal o cuidado, né? Da minha família por mim, que eles se preocupavam comigo. E quando também não tinha a mesma fé que a gente, era difícil para eles, tudo, né? Tinha que ser uma razão, assim. Caminhos de Deus, quem entende, quem é de Deus, né? Quem conhece Jesus. A gente hoje entende que se algo foi muito impossível, pode ser Deus mesmo, porque só Ele que pode realizar isso. Sim, muito bom. E aí começa esse relacionamento, mas quando ele foi para lá, claro, aí a tua família já estava meio que aceitando, né? A gente brinca e tal, mas tua família já estava meio que aceitando a possibilidade mesmo de ele vir, né? A casar com você, a namorá-la, né? E tal. Então, mas aí quando ele chegou aí, o que mais, assim, o que ele mais ele identificou como se fosse assim uma barreira? Houve alguma barreira? O pessoal botou alguma dificuldade? A tua família botou alguma dificuldade e tal? Ou não? Né? E também, a outra pergunta também é, o que acharam da atitude dele, né? Porque o cara foi corajoso, né, meu? Ele veio de lá, veio do Brasil e para poder, né, vir conhecer a família e tal. O que a tua família achou de tudo isso? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, pastor, porque quando Eliseu foi lá, ele é um músico, né? Ele sabe tocar, né, o piano. E no momentos que a gente não tinha o que falar, o que ele fazia? Porque ele não sabia a língua, a minha família não sabia a língua dele, né? Ele começava a tocar e cantar louvores. Sim. Isso tocou muito o coração da minha família, de uma forma muito sobrenatural. Meu Deus. E eles conseguiram ver um amor diferente dentro dele. Amém. Tanto que meu pai, no último dia que ele estava voltando para o Brasil, meu pai chegou e falou assim para mim: parabéns, filha, eu nunca acreditava que você ia escolher uma pessoa assim. Poxa. E aí teve uma oportunidade para ministrar, né, no coração do meu pai. E eu falei: pai, olha, sinceramente não fui eu, né? Tudo isso que tá acontecendo foi Deus que fez, né? Foi Deus. Olha, essa pessoa, eu nunca imaginava um brasileiro vir na nossa casa, pai. Você já pensou nisso? E aí houve um momento que, né, Eliseu ministrou o coração da minha mãe, e a convenção da minha mãe aconteceu quando Eliseu falou com a minha mãe sobre Jesus. Já nessa primeira ida dele lá? Sim, porque lembra que eu sempre falava, minha mãe era muito difícil, muito duro. Realmente minha mãe era muito coração duro, mas quando viu Eliseu, quando viu esse amor, sabe? Comecei a ouvir ele. Eu traduzia, né, para minha mãe nesse meio. Mas foi através do Eliseu que a minha mãe aceitou Jesus. Olha aí, rapaz. Rapaz, o cara, além de tudo, ainda conseguiu fazer com que a sogra fosse morar com ele na eternidade. Olha que coisa boa, rapaz. Isso é que é gostar da sogra, hein?
Meu Deus. Muito bom. E aí, então a sua mãe se converteu nessa época e hoje como é que tá isso daí? A minha mãe, né, aquela mãe que implicava tanto com a gente, mandou a gente embora da casa, Sim. rasgou a minha Bíblia, mandou a minha irmã embora. A minha mãe, essa mãe que eu estou falando com vocês, março ano passado, desceu nas águas e foi batizada. Glória a Deus. Ela tá lá ainda? Ela tá no Irã ainda ou tá aqui? Sim, tá. Tá lá no Irã? Tá no Irã. Ah, sim. Meu Deus do céu. E os demais irmãos? Todo mundo já se converteu ou não? Ou ainda tá no processo? Hoje estamos orando, porque um irmão meu, né, hoje está com Jesus, porque ele faleceu 4 anos atrás. Sim. E hoje estamos orando para um irmão meu, e meu pai. Sim. Meu pai já leu a Bíblia 4 vezes, Jesus. Teve muitas perguntas, e meu pai já quase está convencido, sabe? Já está pronto. Só a única coisa que ele ainda não conseguiu entender, porque nós falamos que é filho de Deus, Jesus é filho, Deus tem filho. Isso para ele é um pouco difícil de entender e compreender essa parte. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai tocar, né, coração do meu pai. Amém. E ele tá pronto. Ele leu Bíblia, ele lê bastante Bíblia, talvez mais do que eu. Ele lê. E acredito que Deus vai tocar o coração dele. Legal. Eles já vieram aqui no Brasil? A minha irmã mais velha, sim. O restante, não. Ah, que legal. Mas eu creio que um dia virão, né? E um dia que vierem aqui, eu acredito que eles vão ficar impactados, né? Com tudo que verão aqui no Brasil, né? Porque assim como pra gente, né? Pra nós brasileiros é chocante quando chega em um país que tem usos e costumes diferentes, né? Pra eles também, claro, bem, né? Só que aqui o povo é mais, eu acredito que o povo aqui é mais, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas o povo aqui é mais gaiato, né? Assim, mais brincalhão, né? Acho que o povo, eu imagino que o pessoal no Irã é mais sério, assim, mais, né? Mais tranquilão e tal, né? E aqui não, aqui o povo é meio gaiato, né? Tudo faz uma piada, né? Você viu aí já, né? Você já percebeu, né? Sim. Não, realmente, pastor, o Brasil, né? Se tornou a minha segunda casa. Amém. E aqui eu considero a minha casa, né? E eu amo esse terra de paixão. Amém. Eu amo brasileiros de verdade, como se fossem os meus. Sim. Né? Então, hoje eu acredito que Deus me colocou aqui, aqui não só no projeto da vila, porque projeto me deu a oportunidade de realmente ministrar e ser ministrado na minha língua. Sim. Que fazia 8 anos, né, longe, agora voltei do ambiente da minha língua, né, que os afegãos falam farsi, né, mas eu acredito que Deus tem grandes planos ainda, né, porque uma pessoa, quando Deus leva e traz de outra nacionalidade as pessoas, né, para essa terra, ele quer mostrar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa. E eu acredito que nós estamos vivendo cada dia uma experiência sobrenatural na Vila Minha Pátria. E não foi à toa que esse visto foi liberado. O Brasil abriu porta, o único país que deu visto humanitário, né? Só para trazer esse povo, só para eles ouvirem uma coisa, que Jesus é o caminho. Isso que eu precisei ouvir, né, 22 anos atrás, hoje eu consigo ajudar outros a ouvirem
essa mensagem de evangelho. Que legal. E gente, assim, ó, a Mona, depois você vai assistir esse bate-papo no YouTube. Vai estar no nosso canal do YouTube, com certeza, daqui a 1-2 horas você vai poder assistir, você vai conhecer a Mona. A Mona, ela tem os traços mesmos, né, de árabe, né? Então ela tem a fisionomia mesmo de árabe e tal, né? E só que assim, a Mona já tá brasileirada, gente, que ela vive 24 horas rindo, né? Assim, lá no Multiplique é assim. Então assim, ó, ela já tá cheia da graça mesmo do Senhor e tal. Não sei se já tá fazendo piada também, né, Mona? Não sei se você já aprendeu a fazer piadinha também com o povo, né? Tô aprendendo. Tá aprendendo também, né? Mas assim, a Mona vive de bem com a vida, sempre rindo e tal, e ela tem os traços mesmos, né? Do povo árabe, né? E... Eu sou persa, pastor. Desculpa em corromper você. Sim. É povo persa. Povo persa, né? A gente faz essa confusão, né? Então, é isso mesmo. Então, a Mona, ela, enfim, mas ela tem os traços, né? Que quando você olha pra ela, eu particularmente, na minha ignorância, é árabe. Não adianta, é árabe. Não tem problema. Hoje eu estou em paz com o povo árabe. Com o povo árabe, né? E ainda tem isso, né, Mona? Ainda tem esse negócio ainda, né? De às vezes você comparar, né, pessoas que é de um país ou de um lugar, né, de uma região, né, e aí você compara e às vezes até ofende, né, não é a nossa intenção, mas é pela ignorância mesmo, né, que a gente não conhece, então ainda tem isso, então e de fato, agora ela falando, a gente vai raciocinar, é o povo persa mesmo. Mas Mona, e aí você casou aqui no Brasil, né? E depois vocês conseguiram voltar lá? Você e o Eliseu já casado ou não? Na realidade, nós, Eliseu, né? Primeiro viagem ele fez para conhecer a família, voltou. A segunda viagem, né? Foi para a gente casar. Só que assim, casar no Irã é complicado. Quando um homem estrangeiro casa com mulher iraniana é muito, muito complicado, porque o rapaz, né, no caso Eliseu, tinha que se converter para o Islã, né? Tinha que aceitar o Islã para conseguir casar comigo. E eu falei que não precisamos casar aqui, nós vamos fazer uma festa em família e amigos, né? Mas casamento mesmo só fizemos aqui no Brasil, no cartório e também na igreja. Então, nós, né, de acordo com documentos lá no Irã, nós não somos casados. Sim. Porque tem essas complicações, né? Sim. E esse não é uma raiva, hoje eu estou curado de chamar árabe, né? Mas pensando, pastor, todos esses anos que foi roubado da gente, de conhecer a verdade que transforma as vidas, que é Jesus, aconteceu com o povo árabe, quando eles atacaram o nosso país, quando eles trazeram uma influência do Islã. E hoje a gente vê, países árabes estão vivendo mais livre do que o Irã. O Irã se tornou República Islâmica do Irã. Mas os países árabes estão vivendo em liberdade, livres, né? sabe? Mais livre do que nós, que nunca fomos árabes, né? Então, essas questões que talvez eu falo que... Não, eu falo só para informar que eu não sou árabe, eu sou iraniana, né? E nossa língua não é árabe, é persa, é farsi. Mas assim... Antigamente eu ficava realmente com muita raiva que por que eles atacaram, por que eles tentaram né, aplicar o fé deles e roubaram. Se a gente teve o rei Ciro era o iraniano. A Bíblia fala, no Isaías fala sobre rei Ciro. Por que a gente não continuou assim? Porque hoje temos que ter Repúblico Islâmico do Irã, né? Isso dá uma raiva que por muitas coisas. Por exemplo, por que eu não posso casar no meu país o jeito que eu quero? Esse é
umas coisas que eu me questiono, né? E tudo você vendo a história, tudo foi por influência dos árabes. Sim. Tudo que eles fizeram em nosso país, né? Sim. E hoje a situação é como que todo mundo está vendo. Sim. E a tua mãe, como é que ela faz para congregar lá o Mona? A minha mãe? Como é o mesmo esquema? Mesma coisinha, ela vai nas pequenas casas, nas pequenos grupos, nas casas? Exatamente, com pequenos grupos caseiros, né? Que quando eu comecei, depois de 2 anos, eu fui colocado para cuidar de um grupo de jovens, né? Primeira experiência minha foi com Juventude do Irã. Lá no Irã, sim. Isso, depois eu comecei, né? Eu não sabia, quando eu entrei na junta, uma coisa muito interessante. No SED, né, no Rio de Janeiro, eu vi tem alguns partes na sala. Parte de oração, outra parte de plantação de igrejas. Eu vi várias, assim, salas diferentes. Setores, né? E eu lembrei, falei, olha, sem a gente saber, nunca a gente foi treinado para essas coisas, mas a gente fazia isso. A gente plantava as igrejas, né? Inclusive eu plantei uma igreja de mulheres com uma mulher, e a gente chegar a de 15 mulheres. Que tinha que dividir os grupos. Olha aí, grupo de jovens, né? Começou a multiplicar e crescer para a glória de Deus. E quando eu vim aqui, vi que existe uma estratégia para cada coisa. Sim. Mas essas estratégias Deus já tinha nos dado, né? Lá no Irã. Aqui só veio... Aqui só veio testificar o que você estava fazendo lá, era o caminho já, né? Que o povo estava aqui ainda, né? Aprendendo, e você já estava fazendo lá o trem sozinha. Meu Deus do céu, que coisa linda. Sim, foi muito lindo vendo isso. Que muito legal. Lindo. Mona, e aí, hoje, por exemplo, você falou que isso continua lá, você, né? Você criou grupos, cresceu, plantou igreja, a coisa está acontecendo, deixou frutos lá, vidas que estão lá nesse trabalho e tal. E aí você falou que lá a igreja é perseguida. Se for pego praticando o cristianismo, um iraniano for pego, o que acontece? Vai preso? O que acontece? Geralmente começa assim, né? Depende do seu, né, tamanho do sua atividade, né? Grau de envolvimento. Isso, envolvimento, tantas cidades que você vai, quantas pessoas que você evangeliza, né? Mas assim, eles começam a ameaçar, tipo, sai do país. Primeira coisa que eles pedem, sair do país. E se a pessoa não sair, ele vai ser preso. Sim. Ele vai ser preso e depende de todas as, né, todas as conversas que eles têm entre eles e juiz. Nós tivemos muitos mártires, né, iranianos que foram mortos por nome de Cristo, que hoje, até hoje, o pastor Haik, não sei se vocês ouviram a história dele, mas a história dele está disponível em YouTube, e no inglês também vocês podem ouvir. O pastor Haik, ele evangelizou o Irã inteiro, e ele viajava, e eu nunca esqueço, ele sempre falava, eu tenho a esposa, né? No caso, ela um dia falou, meu esposo sempre tinha uma mala pronto na frente da porta. Uma mala que ele colocava coisas necessárias. E essa mala sempre ficava na frente da porta. E a gente perguntava, por que você sempre tem essa mala na frente da porta? Ele falava, porque a vida de cristão é assim. Hoje Deus quer a gente aqui, amanhã pode ser que outro lugar. Então nós sempre tivemos que estar prontos.
E ele sempre estava pronto, sempre com uma mala na frente da porta. E assim que ele viajou o Irã inteiro, ele viajou até hoje, frutos dele, músicas que ele cantou, louvores, está abençoando a igreja do Irã, né? Os filhos dele são bênçãos hoje em louvor, em palavra. E a gente vê que temos exemplos grandes. O corpo dele foi cortado e mandado de uma sacolinha para a família. Mas a história dele sempre toca os corações. Sim. E ele amava Jesus, e a gente via isso na vida dele. Meu Deus. E Mona, e aí, quando você veio para o Brasil, né? O que você começou no tocante à religião, né? Você descobriu, claro, o caminho, mas aí aqui você foi desenvolver, né, a tua fé, foi desenvolver, foi caminhar com Jesus, conhecer agora coisas para fazer, né? Como aí agora depois, com quanto tempo que você veio para Vila Minha Pátria? Quanto tempo você estava aqui no Brasil? Quase 2 anos na Vila, 8 anos no Brasil. Sim. E então, com 6 anos que você estava aqui, você foi para a Vila, você conheceu a Vila? Sim. Sim. E como é que foi como é que você conheceu a Vila Minha Pátria? Quem foi que te fez esse convite? Na realidade, antes de eu conhecer a Vila, eu fiquei sabendo que os afegãos estão entrando no Brasil através de visto humanitário. Sim. E eu, sem saber sobre nada, eu não conhecia a junta, não conhecia a Vila, não conhecia nada. Eu só comecei receber as mensagens das pessoas, porque eu dava aula de inglês, né? Todo mundo me conhecia como uma professora de inglês no CNA. E através de um amigo, meu telefone foi dado para alguns afegãos e eles entraram em contato. E nós fizemos um grupo, né, online, para eu ensinar o português para esses afegãos que chegaram no Brasil. E eu tinha alunos em vários lugares no Brasil, né? A gente tinha por volta de 30 alunos e toda semana eu dava aula 2 dias por dia, dava aula de uma forma voluntariamente o português para eles, para ajudar. E depois, quando a primeira igreja batista em Limeira, foi visitar a vila, levava leite, né? O pastor Marcos com membros da igreja. Eles levavam leite, doação de leite para a vila. E quando um dia um membro da igreja lá viu necessidade, viu o povo, lembrou do Eliseu, porque era amiga da família do Eliseu. E Eliseu casou com iraniana. E ela foi pesquisar se a língua é a mesma coisa. Afegão, Irã. Ela pesquisou e ela viu que a língua é a mesma coisa. Avisou para, né, na época era pastor Gilberto, Junta de Missões Mundiais, falou que, pastor, eu conheço uma iraniana que mora em Limeira. E será que ela é um cristão, ela é uma pessoa, né? Explicou um pouco sobre minha vida. E o pastor quase não acreditou. Falou, como assim? Um iraniano no Brasil, no Limeira? Falou, sim, pastor, ela é um iraniano. E o pastor viajou para Limeira só para ver se é verdade. E o pastor Gilberto, a gente nos vi na primeira igreja batista em Limeira, PIB de Limeira, e o pastor conversou comigo, né? Eu expliquei minha vida, como aceitei Jesus e tudo. E depois ele levou para a Fabiola, né? Falou com a Fabiola que conhecia um iraniano que fala a língua e tudo. Depois a gente conheceu Fabiola, né? A Fabiola, eu não posso não falar isso porque tenho que falar. Sim. Eu tô com muita saudade dela. Sim. Mas olha, Fabiola era uma pessoa extraordinária.
que eu conheci em Jesus. É a Fabíola Molulo, viu, gente? Que ela tá falando aí, é aquela que já apresentou o programa aqui na rádio também. Ela tava como coordenadora lá da Vila Minha Pátria, mas ela já saiu, já foi para outro desafio, né? Por isso que ela tá falando que tá com saudade da Fabíola, porque elas trabalharam juntas aí. Mas continua. Sim, assim, é um prazer sempre. Será um prazer trabalhar com Fabíola, porque eu falo, mas quase estou chorando, porque eu, de paixão, eu amo ela. Sim. De todo o coração, eu amo muito Fabíola. Aprendi muito com ela, né? Na vida, caminhada com ela. E como ela é parecida com Jesus, isso me inspira muito. Amém. E assim que, né, conheci a junta, conheci a vila, nunca tinha conhecido, nunca tinha ouvido nada. E nós, eu e Eliseu, né, decidimos para ser voluntário, né? Fomos para a vila. E aí eu nunca esqueço o primeiro dia que eu falei no restaurante, né? Falei farce com o pessoal. Aí eu vi reação dos acolhidos. Isso foi muito lindo para mim. Legal. Que alguém está falando na língua deles. Eles estão se sentindo em casa. Isso, assim, não consegui mais voltar para a minha rotina, né? Sim. E até hoje estou na vila. Legal. E hoje, quantos afegãos tem na vila, Mona? O número atualizado, pastor, eu acho que é porque ontem recebemos uma família. 3 dias atrás, de novo, recebemos uma família. Uma família recentemente saiu para interiorização, mas por volta de 140 pessoas. Eita. Hoje. E 33 palestinos árabes, 8 famílias. Sim. Temos hoje na vida. Sim. E iraniano tem algum, não? Uma iraniana que casou com um afegão. Então, marido é afegão, mulher é iraniana. Que legal. Sim. Que bacana. E casaram aqui no Brasil? Estão em Brasil. Pois é, se conheceram aqui no Brasil? Sim, eu conheci na vila. Na vila. Sim. Não, eu falo, o casal se conheceu aqui no Brasil? Se conheceu aí na vila também? Não. Eles já vieram casados. Ok. Eles já viram casados aqui. Okay. Casaram lá no Irã. Ok. Muito bom. E aí, quando você chegou aqui no Brasil, quando que você foi trabalhar, melhor dizendo, né? Que você foi se relacionar com o Brasil, você foi ver aqui como é que era aqui no Brasil, porque assim, uma coisa é você tá fazendo algo lá no Irã que, se você vacilar, você pode ser presa, você pode ser expulsa do país. Melhor, não é nem expulsa, que você não falou que não é expulsa, eles te dão a opção de você sair. Se você não sair, você pode amanhã ser preso. E quem sabe amanhã pode até acontecer coisa pior com você se eles te identificarem como alguém que tá querendo continuar fazendo evangelismo, missão lá e tal, sendo que, né, sem autorização ou sei lá. Até porque acho que nem autorização existe para isso, né? Que quando eles identificam a pessoa, ela manda sair do país, né? Mas aí, quando você chegou aqui no Brasil, onde aqui o Estado é laico, né? Ou seja, pratica-se todas as religiões, pelo menos era para ser, né? Porque a coisa está começando a mudar um pouquinho. Mas até então o Estado aqui, até onde a gente entende, o Estado é laico, né? Então a gente aqui pratica-se todas as religiões, são livres aqui. E aí quando você chegou aqui, que viu a galera praticando o cristianismo, você falou lá que vocês vão para a igreja lá. Pode estar nevando, chovendo, mas chegou o dia de ir para a igreja, vamos que vamos, né? Então e eu já vi testemunhos, inclusive, viu, Mona, de pessoas que moram na China, que moram, né, em países muçulmanos, né, dizendo o seguinte, que eles não veem a hora, o dia, né, de chegar para irem para a igreja, né? E aqui não, hoje não, hoje eu não sei se eu vou, hoje não tô muito afim não, né, e tal. Aqui a gente é mais relaxado nesse sentido. Quando você chegou aqui, você estranhou isso assim também ou não? Ou você aprendeu, você entendeu que é uma cultura mesmo e tal, que não era para ser assim, mas o povo às vezes leva o trem relaxadamente e tal. O que você achou disso?
Olha, quando eu cheguei, como a gente tinha experiência de igrejas caseiras, igrejas células pequenas, a gente realmente vivia o comunhão, né, com os irmãos. A gente sabia que, né, a gente vivia de um modo muito perto um do outro. Quando cheguei aqui, eu entrei numa igreja muito grande. E confesso que, assim, eu gostava um momento de louvor, no início que eu não entendia nada, mas eu gostava desse liberdade. Mas a música era boa, né? A música era boa, e aí eu ouvia, eu adorava na minha língua. Sim. Aquele liberdade era muito interessante para mim, né? Porque nós, quando lá no Irã a gente colocava louvor, sempre tinha uma pessoa na frente do apartamento, olhando de plantão, para ver se alguém está passando, para a gente abaixar a música, a gente abaixar o jeito de cantar, ou sempre tivemos alguém na frente da porta de plantão, para olhar para, né, para a segurança do grupo. Mas quando eu vim aqui, claro, essa liberdade é muito interessante para mim. Só que, assim, quando uma igreja... porque Jesus, né, sentava na mesa, comia com os discípulos, né? Esse comunhão, eu acho que é necessário. As igrejas grandes, falta muito isso. Eu senti muita falta de esse comunhão, esse sentar na mesa, compartilhar o pão, né? Esse relacionamento perto dos irmãos, que você pode se sentir, pelo menos eu que, né, vim aqui sozinha, para mim era muito necessário ter esse ambiente de pessoas perto. Isso faltou, né? Para mim isso faltou, porque a igreja se tornou não sei como falar, um lugar que só ir e voltar. Quase não tinha mais. Cada um por si, Deus por todos, né? Mais ou menos isso, né? Não tinha mais aquele envolvimento. Assim, a minha vida lá, a minha irmã trabalhava dia todo, chegava às 6 horas em casa, eu bem lembro. Ela, por isso que ela, às vezes, eu falo que você é meu exemplo. Ela chegava cansado de trabalhar, né? E ainda nem trocou, começava a cozinhar. E nossa cultura não é cozinhar uma coisa simples, não. Quando você tem visitas, você no mínimo faz 2, 3 tipos de comidas. Meu Deus. Porque a mesa, né, sempre tem que ter farta, alguma coisa para comer. Ela começava a cozinhar, né, e não parava. E aí ainda tinha que sentar, preparar comida né, do espírito, comida de corpo, ela já preparava comida, né, a pregação, a palavra sempre era com ela. Então a gente aprendeu a igreja assim, servir, limpava a casa, preparava comida, ainda preparava a palavra, fazia tudo para juntar, né, os ovelhos, juntar o grupo. Sim. Você entende? Então isso é uma visão que nós temos da igreja. Nós, como os líderes, a gente fazia tudo. Preparava a comida, preparava a palavra, preparava a casa, buscava, às vezes, membros que não tinham carro para vir, para participar, né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu, ser igreja assim. Legal. E Mona, você estava falando aí, eu estava lembrando, existem também os muçulmanos radicais, né? Aqueles que tolerância zero para outras religiões e a ponto de ter aqueles extremistas, né? Que de fato querem mesmo, em nome da religião, né? Exterminar toda e qualquer ameaça para essa religião.
Você teve esse tipo de problema? Você, a tua família, teve esse tipo de problema com algum muçulmano radical lá no teu país? Ou até mesmo aqui no Brasil? Não sei se você já sofreu alguma perseguição aqui no Brasil pelo fato de, né, de ser uma iraniana cristã, né? Você já teve algum tipo de ameaças à tua vida lá? A tua família também, inclusive, já teve algum problema lá com muçulmanos radicais? E aqui no Brasil também? Lá, como eu falei no início, né? A família do parte do meu pai, né? São pessoas muito muçulmanos, muito radicais. Claro, como família, a gente sempre tem o amor, né? O carinho para eles. Mas assim, eles são pessoas que são do governo. Então, pessoas que têm que ser muito radical, né? Claro, por sabedoria, nós nunca abrimos o nosso fé com esse tipo de pessoas. E até hoje, Deus nos protegeu. Mas assim, o que eles sabem, talvez através dos outros membros da família, não sei se eles sabem, mas a gente tentava compartilhar Jesus o máximo possível. Só com algumas pessoas que a gente sabia que não dá para brincar, realmente, né? Eu sei que eles sabem. Eu sou ex-muçulmana, né? Então, isso é normal e acontece, né? Sim. E assim, gente, para que fique claro também, para você que não conhece ainda sobre a Vila Minha Pátria, a Vila Minha Pátria, ela acaba repatriando família, não sei se esse seria o termo, mas enfim, ela traz famílias, né? Traz afegãos, né? Enfim, todo esse povo que de alguma forma está fugindo de uma situação de conflito e tal, a Vila Minha Pátria consegue trazer para lá, mas assim, aí às vezes a gente fica pensando, mas acho que essas pessoas que vêm tem que ser tudo crente, né? Tem que ser tudo cristão e tal, né? E não, né, Mona? As pessoas vêm, elas estão fugindo de conflito, mas não são cristãs. Pelo contrário, são muçulmanas e como ela... A maioria é muçulmana. E muitos deles, quando chega aí, ficam escandalizados de ver, por exemplo, uma Mona da vida, que é uma mulher e ex-muçulmana, né? E por isso que elas ficam assim impactadas. Como assim? Como que essa moça consegue fazer um negócio desse, né? E tal. Então, assim, é impactante para elas. Então, lá não tem só cristão, não, né? Pelo contrário, as pessoas que conseguem chegar até a Vila Minha Pátria, elas estão vindo como uma família e a gente está aqui trabalhando para que essa família seja ambientalizada, para que ela daqui a pouco seja interiorizada em algum lugar, né? E tal. Esse é o trabalho da Vila Minha Pátria, independente de confissão de fé. Claro que quando essa família chega aí, elas vão estar participando, né? Ou vão estar ouvindo, vão estar ouvindo palavra e tal, ainda mais porque temos lá a Mona. Quem mais fala o iraniano ou o afegão, né? Que é o mesmo idioma, né? Que você falou. Quem mais fala aí, o Mona, assim, que trabalha aí junto com você? Tem mais alguém que fala? O Eliseu já desenvolve fluentemente? Já não? Não. Não? Não, Eliseu não. Eliseu não. Teve muitas oportunidades, mas não aproveitou. É mesmo? Não, tô brincando. Como eu sempre dava aula na escola, aí chegava para ele sempre cansado, né? Então, realmente eu nunca ensinei o farsi para Eliseu, né? Fácil, mas na vila... Tem gente que aprendeu um pouquinho, né? Tipo, Renan dá aula e arranha alguma coisa farsi. Jennifer conseguiu se adaptar e aprender. Melhor de todos, eu acredito que é Jennifer que fala melhor, né? Aprendeu bastante coisas, né? Mas a questão de comunicação, às vezes, fica complicado, porque eu sempre dei aula de línguas, né? A língua é algo que nunca para. Eu tô aprendendo hoje, depois de 8 anos. Então, esse desejo de aprender tem que ser continuamente, porque senão você não vai
Mas é uma boa oportunidade com 140 afegãos falando farsi. Quem quiser pegar, vai pegando. Sim. Tem como aprender, sim, tem como aprender. Até porque quando saem daqui, que vão para lá, eles aprendem, né? Não tem outro jeito, tem que aprender. Então, eu acredito que acaba aprendendo, sim. Tem muita diferença do farsi para a língua árabe? Tem muita diferença, não? Na conversa? É totalmente diferente. Ah, é? Totalmente. Alfabeto, na forma escrita de alfabeto é igual, né? Eles têm mais, algumas letras mais do que a gente, mas assim, a fala, conversa, as palavras são muito diferentes. Tanto que eu não entendo quando eles falam árabe. Muito bom. Eu não entendo. Sim. Muito bem. E Mona, e esse conflito ali na faixa de Gaza, vocês já receberam famílias também de lá, né? Palestinos que vieram dali já refugiados. Sim, né? Sim, diretamente. Sim. Diretamente. Eles vieram com muitas traumas, né? Eu bem lembro, no primeiro dia que a gente recebeu eles, eu fui falar com o senhor Farahot, né? E eu falei, como que está a Palestina? Como que foi, né? Bem simpática para falar. Ele falava inglês. E ele, assim, de repente ficou bravo, assim, falou, Palestina não, é Gaza. Tipo, como se fosse eu machuquei alguma coisa, né? Quando falei sobre Palestina, não falei do Gaza, porque para eles a faixa de Gaza é um local super, né, estratégico, e ele queria que só falasse sobre a faixa de Gaza, né? E então eu percebi, nossa, eu tenho que mudar, eu tenho que estudar alguma coisa, porque eu acho que eles não estão gostando quando você mistura as coisas. E nós como povo de Deus, o que nós podemos fazer é realmente orar, né? Oração. Para mim não é fácil, porque só para você ver, na vila nós temos 4 nacionalidades, né? Temos palestinos, temos afegãos, temos do Irã e temos brasileiros. E sabe, eu tava esses dias pensando, né? Talvez o razão, esses conflitos, tudo isso que acontece, porque o governo islâmico do Irã sempre era contra do Israel, né? A gente aprendeu desde crianças. Sim. A gente maldiçoava o Israel, sem saber o que a gente está falando, mas era uma maldição para Israel. Era ensinado. E hoje também eles estão fazendo isso. Então, o Irã que eles estão representando é uma vergonha para nós, né? Sim. Mas o Irã que eu tô tentando de ser, com graça de Deus, é um Irã que pode ser cura para as nações. Você entende? Amém. Para pegar na mão de um afegão, chorar com ele, para abraçar um palestino e deixar ela sentir que ela está em lugar seguro. Para mim, muitos dias é emocionante, que eu sempre oro, Deus, por favor, mostra o Irã de verdade. Me usa como um Irã que constrói, não como um Irã que está destruindo. Né? Porque isso para nós é um dor, uma vergonha de ver o seu governo tá bancando todos os terroristas, tudo guerra, tudo, né? Mas eu quero ser um Irã que ajudo, que abraço, que construi. Sim. Né? A gente vê, e assim, e o ruim de tudo isso, porque isso é conhecido no mundo todo, né? Que tem essa ligação mesmo do governo iraniano, e com isso tudo o povo é que sofre, né, o Mona? Porque assim, quando tem um governo nesse sentido,
A qualquer hora eles podem ser combatidos, né? O governo pode vir ser combatido, né? Inclusive por Israel, que vira e mexe, Israel também tá ali, né? Recebe, às vezes vem mísseis, vem coisas que Israel tá achando que vem de lá do Irã. Então a qualquer hora pode ter um problema, né? De Israel revidar em relação ou fazer alguma represália em relação ao governo iraniano, né? Consequentemente, Estados Unidos, e aí é o povo que não tem nada a ver, não concorda com isso, né? É que nem o nosso, quer dizer, o presidente do Brasil, né? Este ser que aí está, né? Que Papai do Céu tenha misericórdia desta alma e que um dia ele possa ter um encontro com Cristo. Ele foi agora num discurso, né? Lá no país onde ele foi, e lá ele simplesmente falou um monte de asneira e dentre elas veio comparar esse conflito de Israel lá na faixa de Gaza com o Hamas, que é um grupo de terroristas, fizeram uma barbaridade agora recentemente, e o maluco pega e fala que os israelenses, né, que Israel estava fazendo, veio comparar o que Israel, a guerra, esse combate que Israel está fazendo para tentar caçar esses terroristas, né, que é o que a gente tem a certeza e entende que é que eles estão fazendo, mas aí o maluco veio comparar isso com o Holocausto. Sendo que o povo de Israel foi quem passou por isso, foram os judeus que foram vítimas do Holocausto. E aí criou um mal-estar, tá aí até agora, até uma situação horrorosa, né? Ele já não é mais o primeiro-ministro de Israel, já falou que ele é persona não grata a Israel, ou seja, não volta mais lá nunca, né? Aí enfim, virou um problema gigante, né? Diplomático entre Brasil e Israel e tal, né? Então assim, e a gente vê que o governo toma decisões pessoais ali de algumas cabeças e o povo paga o pato. Infelizmente, né? Sim. O povo é que paga tudo, né? Tem que responder por esse maluco que vai lá e fala o que você não concorda, né? Que é hoje o que infelizmente acontece no Irã. E claro, agora aproveitando a oportunidade, a Mona, ela representa exatamente esse Irã, né? Que quer, como qualquer outro país de bem, né, que quer abraçar, que quer cuidar, né, que quer. Então assim, você que está ouvindo a gente hoje aqui nesse bate-papo, coloca o nome da Mona nas tuas orações, a família da Mona que está lá no Irã, né, e coloca o país do Irã, né, para que Deus possa fazer algo que venha, sabe, revolucionar aquele país no sentido de mudanças de governo, de inclusive tirar esse nome, né, que é um país islâmico, né, que é uma república, República Islã, né, iraniana. Então assim, para tirar isso, eles simplesmente monocratizaram ali a religião, né, e tal, e impedindo do povo ser livre, né, e vira e mexe tem os grupos radicais que se levantam e querem piorar mais do que já é a coisa, né? Então assim, que você ore pelo país, que você ore pela Mona, ore pela família dela que estão lá, estão se convertendo, né? A mãe já está com Cristo, já se converteu, já está aí caminhando com Cristo, a irmã dela que foi a primeira, o pai dela falta só levantar a mãozinha, mas já é crente, né? Então assim, e a coisa está acontecendo, né? Então ore por essa família, ore por esse povo, né? Que precisa muito da nossa intercessão para que Papai do Céu possa estar intervindo nesse lugar. Ô Mona, poxa vida, a hora voou, né? Eu nem sei se você tá de boa, se você pode ficar esse tempo todo comigo aqui. Mas já são 11h36, meu Deus do céu. Mas assim, gente, olha, eu tô muito feliz de poder conversar com a Mona, porque olha, nesse pequeno bate-papo aqui, às vezes, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, né? Ela deu o testemunho dela de casamento. Ela tava lá num lugar onde ela colocou um propósito no coração dela, que ela queria casar com alguém que fosse forte em Cristo, ou seja, uma pessoa firme com Jesus, né? E só que lá ela não via perspectiva nenhuma,
Aí, para acabar de completar, ela vai num evento e alguém chega com ela e fala: você vai casar com alguém de outro lugar, de outro país. Aí talvez na cabecinha dela venha assim: como assim? Eu quero casar com um cara que seja crente de verdade, né? E aí assim, de outro país, como assim que eu tô aqui, né, no Irã, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser isso e tal? Então, para você que tá aí de repente numa igreja pequena, que você olha assim, né? Você tá aí, tá com 22 anos, 25, né? E tá olhando assim, já começa a olhar e fala: meu Deus do céu, não tem ninguém que eu possa casar aqui nesse lugar. Como é que eu vou fazer, hein? Eu não vou em lugar nenhum, eu só trabalho aqui, Jesus. Talvez você tenha a tua oração. Eu já ouvi várias pessoas, viu, Mona? Várias meninas, principalmente, né? E rapazes também, né? Orando, porque ele olha assim, ele olha para o rebanho, né? Ele olha assim: meu Deus do céu, eu não vejo ninguém aqui. Não tem ninguém que eu gostaria de casar. Como que eu vou fazer para eu casar com alguém que não seja julgo desigual? Como que eu vou fazer? E às vezes o cara tá entrando em pânico, né, e tal. E a Mona continua aí, ó. Com certeza não era pior do que minha situação, né? Porque eu não conhecia mesmo. Então, né? Não conhecia ninguém. E você, a probabilidade era muito, era surreal, né? Não dava para poder acontecer isso, né? E eis que surge o profeta Eliseu, né? Mais uma vez. E vem aí sendo abençoado também, com certeza. E Mona, e aí, quais são as expectativas hoje de vocês, né? Da sua, do Eliseu, aí na nossa pátria? O que é que vocês pensam em fazer? Existe a possibilidade da nossa pátria expandir para outros estados? Você está sabendo de alguma coisa nesse sentido? Vocês mesmo, o que é que vocês pensam em fazer para a expansão desse lugar, desse trabalho que é maravilhoso, né? Existe essa possibilidade? Você sabe de alguma coisa nesse sentido ou não? Na realidade, eu não sei sobre esse sentido, né? Se vai ter oportunidade de expandir para outros lugares, mas eu vejo o desejo que muitos afegãos tinham para terem uma igreja, né? O nosso desejo é ajudar eles para que eles consigam ter e ser a igreja afegão, né? Eu realmente gostaria e gosto de ajudá-los. No Brasil, você tá falando? No Brasil, sim. Isso. Muitos querem ter essa igreja, muitos saíram, né, infelizmente, do Brasil para Estados Unidos, Canadá, mas os que ficaram têm muito desejo de ter uma igreja afegão, né, aqui no Brasil. E eu, né, particularmente, eu faço tudo, né, tanto com a Mona, com as minhas experiências que teve lá, de, né, construir, plantar as igrejas, e tanto como a Vila Minha Pátria, né, que somos uma equipe que trabalha dia e noite para ajudar esse povo, né, para que esse povo realmente conhecer a verdade, né? A gente dá comida, a gente dá casa, a gente dá tudo para eles, mas o maior desejo do nosso coração é que eles conhecem a verdade e se alimentam, né, desse pão que é Jesus, pão da vida, né? Amém. E eu não sei se vai ter mais unidades da Vila Minha Pátria em outro lugar, né? Mas estamos aqui, né, disponível para o que Deus falar, e onde que Ele quiser a gente fica, né? O meu desejo, pastor, o meu desejo, claro que hoje Deus trouxe os afegãos aqui, e, né, tô com todo o coração para servir esse povo, servir a igreja do Afeganistão, né? Mas o meu desejo, com certeza, é um dia voltar para meu país e trabalhar lá, né? E ter uma igreja, ser uma igreja com os irmãos lá. Então, isso é um desejo do fundo do meu coração. Sim. Né? Mas assim, até quando Deus permitir estar aqui junto com esse povo, servindo eles, com certeza a gente está aqui e a gente está, né, obedecendo o que Deus fala com a gente. Amém. Então é isso. E a gente quer muito, né, que
que pelo menos essa política no país, no Irã, possa mudar, né? Até porque, como é bom, né? Se você puder, como seria bom, né? Se você pudesse voltar para o Irã, né, Mona, e poder pregar a palavra livremente e tal. Mas mesmo assim existe o desejo, né, de você voltar para lá, porque tem a tua família que precisa, né, ser ganha para Jesus. Sim. Tem amigos que ficou lá, colegas de faculdade, esse povo que precisa conhecer essa verdade que você se conheceu, né, e que você, eu tenho certeza que grita dentro de você para que você possa vir, né, alcançar também essas pessoas. Amém. Né, e eu creio que Papai do Céu pode sim que o Papai do Céu pode sim fazer, né, essa coisa acontecer, sim, né? Mona, eu Amém. quero muito, muito, muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente. Obrigado por atender esse convite, né? Inclusive, eu queria devolver a palavra para você. De repente, se você quiser falar mais alguma coisa que a gente não abordou aqui, que você achar interessante, né? Com a nível de informação ou enfim, fique à vontade, tá? Pode ficar à vontade aí, e se você tem mais alguma coisa que você gostaria de estar falando para todos os nossos ouvintes. Uma coisa que eu gostaria de pedir, né, o nosso trabalho né, tô falando espiritualmente, né, na vila, nós temos, né, grupos de cristãos que a gente está caminhando com eles. Então eu quero pedir para cada um que está ouvindo agora a gente, orem para a Vila Minha Pátria, orem para o trabalho com, né, cristãos principalmente, porque nós, às vezes, estamos em ataques na realidade. Então, eu quero pedir realmente oração, pessoas que realmente são fiéis em orar para a vila, orar para nossos cristãos, porque às vezes vem ataques, né, espirituais, e nós sabemos, né, que vamos ter, né, no caminhando com Jesus. Diabo não está feliz de tudo que a gente está fazendo lá. Então eu quero aproveitar, né, essa oportunidade para pedir oração. Orem para mim, orem para a vila, orem para afegãos cristãos, e orem para corações dos palestinos, que Deus realmente toque os corações, e nós queremos ter convertidos, né, da faixa de Gaza, e quem sabe Deus vai tocando, né, coração deles. E também orem para a facilidade de conversar, porque essa parte do árabe é difícil, né? Um pouco, porque nós não temos alguém que fale fluentemente o árabe. Então, nós precisamos, né, ter essa conexão entre nós e eles também. E o pedido é pedido de oração, realmente. Orem para nós. Amém. Para que Deus possa levantar uma mona árabe, né? A gente precisa de uma mona árabe também para poder estar conversando aqui, para poder estar ajudando na Vila Minha Pátria e sendo essa ponte de ligação, né? De conversa com esse povo que está vindo também aí. Mona, amém. Obrigado, amém. Querida, muito obrigado, um prazerzaço te ver, muito bom conversar com você. Dá um forte abraço no Eliseu. Ainda não conheci o Eliseu, né? Eliseu, não conheci. Qualquer dia desse, eu acredito que o pessoal aqui da nossa quarta missionária, a produção aqui, vai qualquer dia marcar aí também um bate-papo com o Eliseu, né? Para conhecer um pouco da história dele também, né? E a gente vai ter a honra de conhecê-lo em breve, eu acredito. Então fica a dica aí para a produção, né? Por favor, traga o meu amigo Eliseu, que a Mona já veio aqui já 2 vezes e o Eliseu ainda não, né? Pra gente conhecê-lo, pra gente poder estar conversando, ver na perspectiva dele, né? Como é que foi esse negócio aí, que deve ter sido um desafio e tanto, né? Então, dá um forte abraço ao Eliseu, e estamos muito felizes, né? E claro, estaremos orando, e
Eu acredito que você deve voltar aqui outras vezes para nos contar mais novidades, o que Deus tem feito aí na Vila Minha Pátria, ou até mesmo, né? De repente alguma coisa pode mudar aí, não sei, e não sei o que Deus tem, qual o projeto que Deus tem para a vida de vocês, mas eu acredito que novidades pode vir num próximo bate-papo que a gente vai ter aqui com você, tá bom, querida? Muito com obrigado certeza. Mesmo aí pela tua Sempre participação. com Deus, nossa vida é cheia de novidades, Amém. né? Nosso Deus é Deus de novidades. Eu agradeço muito, muito por esse convite e foi uma honra para mim participar hoje com uma conexão bom. Oh, que legal, isso mesmo, ficou bom. Foi muito bom isso para mim. Deus abençoe, eu agradeço por esse convite realmente e vamos seguir firmes em Jesus e que nós temos, né, um alvo grande, um propósito. E vamos orar para um do outro, né? Quem está ouvindo a gente, precisamos orar para nossos irmãos e nós na Vila Minha Pátria precisamos muito de oração de vocês. Amém. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Bom restinho de semana para você. Forte abraço mais uma vez aí ao Eliseu e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Até próximo. Muito obrigada. Valeu, obrigado a você. Muito obrigada. Valeu. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.